E sobre a proposta do governo de reoneração, ao contrário do que aprovou o Congresso, a gente conversa agora com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, o atual presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo. Tudo bem, deputado? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Prazer falar com você, com a Dora, com o Cristiano e com todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Bom, deputado, afinal, o Congresso tende a aceitar esse projeto de lei porque depois de tudo que aconteceu, a aprovação, a derrubada do veto, de que forma o Congresso vai aceitar uma volta atrás, né? Porque o Congresso já disse que não vai aceitar que a reoneração volte a ser discutida. Olha, Tiago, infelizmente, esse governo se mostra um desastre, um verdadeiro desgoverno, porque primeiro que foi, de fato, uma atitude extremamente infeliz. O presidente Lula, após ver que o Congresso aprovou a desoneração, derrubou o seu veto, mandaram uma medida provisória. Pois bem, ele viu que a medida provisória seria fatalmente derrotada. E isso ficou absolutamente claro. Não fosse isso, ele não teria recuado. Recuou, é verdade. Mandou, ainda essa semana, uma outra medida provisória, retirando daquela medida, daquela que mandou no final do ano passado, os itens que tratavam dos 17 setores. Porém, ele manda um projeto de lei tratando o assunto da mesma maneira. Ou seja, para nós, não importa se vai ser por medida provisória ou se é por projeto de lei, o que o Congresso aprovou de prorrogar por 5 anos a desoneração desses 17 setores, que são os que mais empregam, que geram emprego, não faz sentido o Congresso agora votar uma lei dizendo, não, o presidente quis mudar por medida provisória, nós não aceitamos, mas nós vamos aceitar mudar por lei. Ou seja, a proposta de lei que ele manda revoga a lei que o Congresso aprovou no dia 27, que foi sancionada 27 de dezembro, e estabelece já a partir desse ano a cobrança, né, onerando a folha desses 17 setores. E o pior, o presidente insiste em querer acabar com o PERSE, o que, no meu entendimento, é até inconstitucional. Você dá um incentivo para um setor tão importante como o de turismo, de eventos. Esse setor investe, programa suas atividades baseado numa lei e o governo insiste agora em manter a medida provisória que acaba com o PERSE. Então, nós temos que derrotar a medida provisória que o governo mandou e que agora está pelas metades, mas está acabando com o PERSE, está criando dificuldade para que as empresas aproveitem um crédito, ou seja, o governo quer oficializar um calote. Você tem um crédito, o governo quer pôr agora numa medida provisória e quer que a gente aprove, que você não pode aproveitar esse crédito integralmente. Então, o governo quer resolver o seu problema de caixa continuando gastando muito e não se dispõe a fazer redução de gasto e quer aumentar imposto. Então, eu entendo por uma questão de coerência. Se nós não iríamos aprovar por medida provisória, por que vamos aprovar a mesma coisa? O que todo mundo falou, olha, isso é para ser discutido por projeto de lei. Por quê? Porque por projeto de lei nós podemos discutir algo que respeite o que nós já votamos e pense numa solução para desonerar a folha, eu diria, de todos os setores, buscando uma outra fonte de financiamento para sustentar a Previdência. Nós, da oposição, nunca agimos de maneira irresponsável, dizendo queremos desonerar tudo e não queremos uma receita que equilibre as contas públicas na Previdência. Não, nós entendemos que tem que ter essa responsabilidade fiscal. Agora, a desoneração que foi aprovada, ela já existia, nós não estamos inventando, não. Ela já vem desde a época da Dilma e ela deu resultado. Ela não deu problema para o governo, ela deu resultado, porque gerou mais emprego, aqueceu a economia. E voltar com essa oneração na folha é um equívoco muito grande. A minha posição como presidente da Frente do Comércio e Serviços, a minha posição como deputado, e eu não tenho dúvida, isso deverá acontecer, não é só na oposição, não. Questão de coerência. Os deputados não vão conseguir voltar para suas bases se eles agora forem incoerentes. Ora, eu não concordo em votar a medida provisória, mas votar um projeto de lei igual, não tem o menor cabimento. Deputado, agora há pouco a gente ouviu uma fala do ministro Alexandre Padilha falando justamente sobre essa
possibilidade de se enviar um novo projeto ao Congresso Nacional, inclusive com a reoneração de municípios, que os municípios entrem nessa discussão também. A senhora acha que é uma forma de pressionar também o Congresso? Olha, eles estão... É o governo da narrativa, né? Aliás, a gente está vivendo isso no Brasil, né? O Lula começou com isso quando ele disse, né, para o Maduro, que chegou aqui, dizendo, você tem só que melhorar a narrativa. Continua sendo ditador lá, prendendo os adversários, muda a narrativa. Copie o PT, porque o PT é o mestre na narrativa. O PT agora, ele quer mudar apenas o seguinte, em vez de medida provisória, eu mando por projeto de lei, mas a mesma coisa. É o que ele quer fazer com relação aos municípios, porque o Rodrigo Pacheco disse, não queremos por medida provisória também, que você derrube aquilo que o Congresso votou, que também beneficia os municípios. Ora, ele quer fazer o mesmo que ele já se propôs a fazer com os 17 setores. E a mesma coisa com o PERSE. Gente, não tem cabimento isso. São municípios que sofreram e continuam sofrendo muito com queda de receita. Os municípios do Nordeste que votaram no Lula praticamente falaram em parar, fechar as prefeituras, estão entrando em desespero, viveram um período de vacas gordas com o Bolsonaro, mesmo com pandemia, mesmo com guerra da Ucrânia desestabilizando a economia mundial, todos os municípios recebendo apoio do governo federal, agora os municípios estão penando e o governo federal quer ainda sufocar ainda mais os municípios, não aprovando não aceitando o que o Congresso votou e aprovou. Então eu entendo o seguinte, o governo deveria mudar a sua pauta. Ele deveria já começar a discutir conosco a reforma administrativa. Você quer ver um outro item que mesmo nós da oposição entendemos que o governo está demorando a enfrentar? Nós temos hoje, é claro que eu não quero aumento de imposto, mas nós temos uma situação muito grave. O e-commerce de importados que chegam no Brasil sem pagar nenhum imposto está quebrando lojas, está começando a fechar indústrias de confecção, de calçado. O governo finge que não vê uma área que ele poderia cobrar imposto lá da China, né? Mas não, ele quer proteger a empresa lá da China, mas quer sacrificar a empresa brasileira. Então é um governo que realmente parece que não sabe o que é a realidade do Brasil. O Lula não para aqui, ele estava há pouco tempo fazendo turismo nas pirâmides do Egito. Agora parece que vai fazer turismo de novo. E o pior é que à noite, depois que perde um pouquinho o controle, fala bobagem lá fora e compromete a diplomacia brasileira. É um desgoverno. Deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Até a próxima, um abraço. Eu que agradeço, um abraço, Thiago, e a todos que nos acompanham. Obrigado.